Muito boa tarde, Sra. Presidente, caríssimos membros da mesa, caríssimos deputados, excelentíssimo público. Sra. Presidente, permita-me que aborde já este tema também como o tema do amarelo, da proposta do amarelo, portanto, de forma muito sucinta. Portanto, a proposta do Turim é a continuidade daquilo que tem vindo a ser este trabalho com a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia do Benfica, em que, de facto, eu percebo as dúvidas existenciais por parte do Chega, até porque se não as tivesse, teria por certo aprovado, ou pelo menos abstido-se naquilo que foi o seu posicionamento, quer na Junta de Freguesia e na Assembleia de Freguesia, como também aqui na Assembleia Municipal, quando veio a proposta das obras. No entanto, vamos ser muito claros, e isto às vezes é importante fazer o histórico. Eu já o fiz nesta casa, sobre o Turim, não me importa fazer outra vez, às vezes há aqui algumas falhas de memória, e portanto o Turim era um compromisso do Executivo da Junta de Freguesia do Benfica, assumido, que pouco tempo depois, em 2021, do período eleitoral, abordámos o Sr. Vereador Diogo Moura e o Sr. Presidente de Câmara, Carlos Moedas, e que compreenderam a importância daquele espaço, aquela ferida aberta no coração do Benfica, a ser reaberto. Os proprietários há muitos anos que queriam reabrir o espaço, mas tinham de facto um diferente com o município relativamente ao processo de licenciamento, que lhes causou muito transtorno e que fazia com que eles desconfiassem e muito das entidades públicas. Portanto, teve que haver um namoro, e o termo é mesmo este, um namoro aos proprietários, à família Moreira, para que eles voltassem a confiar nas entidades públicas, e portanto este é um contrato de arrendamento a 10 anos, renovável, que tem toda a estabilidade, quer do Sr. Afonso Moreira em vida, que entretanto infelizmente faleceu, como com as filhas que tiveram connosco na inauguração e que querem dar continuidade a isto e eventualmente até pensar numa futura venda e alienação deste espaço exatamente para a mão pública, neste caso na Junta de Freguesia de Benfica, ou até eventualmente do município, se assim for esse o entendimento, à data, e portanto há aqui uma estabilidade muito clara naquilo que é o investimento público e o give-back público. Ao dia de hoje já foram feitos 38 espetáculos naquele espaço, sem contar com as noites temáticas que têm acontecido 2 vezes por semana no espaço do Menino da Lágrima. Tem uma taxa de ocupação de 72%. 72%, um espaço que abriu há um mês e meio, extraordinário, não é? Quem for à estrutura de restauração no andar de cima espera 40 minutos para ser recebido, que infelizmente a procura é tanta que os senhores não conseguem dar andamento e dar vazão a quem lá vai. E portanto eu vejo o interesse público muito bem defendido neste caso, muito bem defendido. A obra foi rápida e célere, o espaço se abriu em menos de um ano de obra, estamos de porta aberta, estamos a trabalhar, e nestes 39 espetáculos, 40% foram novos artistas que vieram apresentar os seus originais e apresentaram-se pela primeira vez à cidade de Lisboa, cumprindo o propósito deste contrato. Portanto, eu penso que estamos todos muito alinhados com aquilo que é o propósito do teatro em cada bairro e com aquilo que era o propósito da Junta de Freguesia do Benfica. Um agradecimento, antes de mais, ao Sr. Vereador Diogo Moura, que desde a primeira hora se mostrou disponível para apoiar a Junta de Freguesia. É claro que isto é uma negociação, a Junta quereria mais. Obviamente este é um equipamento que tem um custo anual que rondará os 350 mil euros, entre programação, custos fixos, manutenções, elevadores, ar-condicionados e tudo isto que é o processo normal de uma sala de espetáculos. Existem outras juntas de freguesia que sabem como é que é este processo, e portanto foi o acordo possível e que nos ajuda muito àquilo que é a exploração e mantemos este espaço aberto. Portanto, eu penso que toda e qualquer dúvida sobre a clareza, a transparência, a legalidade do ato e portanto a tutela não tem de facto nenhuma mão esmagadora sobre os municípios ou sobre as autarquias, como é uma junta de freguesia. Felizmente tem órgãos autónomos. A Assembleia de Freguesia de Benfica votou favoravelmente, tirando de facto o voto contra do Chega, que também é algo habitual, e portanto foi de facto unânime, não foi unânime, porque penso que a CDU também se absteve. Absteve-se, a CDU absteve-se, e portanto foi muito expressivo aquilo que é uma vontade local e os números estão aí para demonstrar isso. Relativamente ao amarelo, um projeto também idêntico, a Junta de Freguesia de Benfica fez um piloto em 2018 e 2019 chamado Voltinhas no Bairro, em que usámos aquilo que é a carreira de bairro para transportar os meninos no transporte público, na carreira normal, colocando monitores da nossa componente de apoio à família a acompanhar as crianças para dar esta confiança. Falámos com o município e sabíamos que a Carris andava a estudar, pegar nesse modelo e nesse piloto pode desenvolver em grande escala, daí a Junta de Benfica fazer parte deste grupo piloto das freguesias que estão a experimentar o Voltinhas no Bairro, neste momento com o nome Amarelo, este projeto que entanto a Carris chamou e muito bem Amarelo, tem estado a correr bem, o número de utentes está a crescer, obrigou-nos a pôr mais recursos, porque entretanto vimos que a rota de bairro não é suficiente, portanto já há uma rota de bairro, já há outros autocarros que fazem outras direções, portanto é um projeto que ainda está numa versão piloto, mas eu penso que venha a criar escola e venha a ser de facto uma mais-valia naquilo que é o acesso às escolas públicas e privadas da freguesia e ao incentivo à utilização do transporte público. Por fim, também para não me alongar muito, e aqui até me dirigindo ao Sr. Vereador Diogo Moura, Sr. Vereador,
As juntas de freguesia são os parceiros corretos e são os parceiros de proximidade com que se deve construir cidade. Penso que isto é claro para todos. Para a variação, para as juntas de freguesia, tenho aqui vários presidentes de junta. Sr. Vereador, nós não podemos continuar a ter o tempo de espera e das freguesias serem financiadores do município. À data de hoje, a Junta de Benfica tem a haver, é mesmo assim, de contratos em atraso, de contratos por assinar, de processos por vir à Assembleia Municipal de Lisboa, mais de 850 mil euros. E aquilo que eu lhe digo, o Sr. Vereador sabe como eu, que é uma realidade no resto das juntas da cidade. E, portanto, nós somos parceiros na construção de cidade, mas temos que ser mais solidários naquilo que tem a ver com os pagamentos, porque as tesourarias das juntas de freguesia, infelizmente, não suportam estes atrasos e este peso sobre a nossa tesouraria. Portanto, não põe em causa nada do mérito, nem desta parceria e deste aprofundamento da relação de delegação de competências e de construirmos cidade em conjunto, mas temos que ser mais céleres para não estrangularmos financeiramente as juntas. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado.